Existe um segundo, um único segundo antes do cumprimento. A maioria dos homens passa a vida inteira sem perceber. E nesse segundo, ela te entrega tudo. Não com palavras, não com promessas, mas com sinais que o corpo dela não consegue esconder. Você já reparou como certas mulheres te cumprimentam diferente? Não é o que ela diz. É como o rosto dela muda quando te vê, como a voz suaviza, como a distância entre vocês diminui sem motivo aparente. Nos próximos minutos você vai aprender a ler o que ela nunca admitiria em voz alta. E quando isso acontecer, você não vai mais depender de confirmação verbal, porque o corpo dela já te disse tudo. A maioria percebe tarde demais. Você não vai ser essa maioria. Observe isso. Uma mulher que sente atração por você nunca cumprimenta da mesma forma que cumprimenta os outros. Nunca. O cumprimento é rápido, discreto, mas cheio de microgestos que entregam muito mais do que ela imagina. E existe um instante que acontece antes de qualquer palavra sair da boca dela. Um instante invisível para quem não sabe ver. Esse instante é o microbrilho nos olhos. É uma reação espontânea, primitiva. Acontece quando o cérebro dela identifica você como um estímulo positivo, como algo que desperta interesse, surpresa, antecipação. Ela não escolhe demonstrar, simplesmente acontece. É como se por uma fração de segundo, o rosto dela dissesse: "Que bom que você chegou." E essa emoção aparece antes de qualquer controle consciente entrar em cena. Esse brilho acende o rosto, suaviza a expressão, altera até a postura. É rápido demais para ser fingido. E por isso é um dos sinais mais confiáveis da atração silenciosa. Poucos homens percebem porque não estão prestando atenção no lugar certo. Eles ouvem as palavras, mas o corpo dela já falou primeiro. Muitas mulheres tentam manter compostura quando gostam de alguém, especialmente se não querem revelar seus sentimentos. Mas o microbrilho escapa, porque é a parte mais autêntica do comportamento não verbal. É a faísca do "eu gosto de você" antes do pensamento racional entrar. E quando você aprende a enxergar isso, tudo muda. Você ganha acesso a um tipo de informação que poucas pessoas conseguem captar. Informação real, não simpatia social, não educação, atração. O microbrilho costuma vir acompanhado de outros sinais, uma respiração levemente mais profunda, um ajeitar de postura, a boca que esboça um sorriso antes mesmo que ela perceba. O corpo reage como se estivesse se preparando para algo que deseja. Não existe ensaio, não existe máscara. É puro instinto. E é por isso que o momento anterior ao cumprimento merece tanta atenção. Porque ali, naquele segundo, você vê a verdade. Logo após o microbrilho, surge outro fenômeno: a suavização do rosto. É como se ela relaxasse instantaneamente ao te ver. Esse relaxamento não é fraqueza, é abertura emocional. A expressão dela ganha delicadeza. O sorriso aparece de forma mais genuína. Essa suavidade contrasta completamente com a forma como ela cumprimenta pessoas pelas quais sente apenas indiferença. É um gesto que diz muito, mesmo quando ela tenta esconder. O tom de voz também muda. E essa mudança é quase sempre involuntária. Quando existe atração, a voz dela tende a ficar ligeiramente mais doce, mais leve, mais acolhedora. Algumas mulheres, ao contrário, ficam com a voz um pouco mais baixa, tentando manter controle emocional. Mas ainda assim a diferença é perceptível. O cérebro identifica você como alguém especial e manda sinais ao corpo para parecer mais receptivo. É como se dissesse: fique bonito, fique agradável, fique disponível. Não é algo consciente, e por isso mesmo é tão revelador. A mudança sutil no rosto e no tom funciona como um convite discreto, uma espécie de código emocional, e você só precisa saber observar. Interessante notar que essa suavidade não aparece com todas as pessoas. Por isso, o verdadeiro segredo está na comparação. Observe como ela cumprimenta os outros. E depois observe como ela cumprimenta você. Se existe suavidade extra, sorriso mais caloroso, tom particular, isso cria um padrão emocional exclusivo,
É nessa exclusividade que mora a pista mais forte. Ela simplesmente não consegue tratar você como trata os demais. O rosto suavizado vem acompanhado de uma postura mais aberta. Ombros relaxam. A cabeça se inclina de leve. O corpo parece entrar numa sintonia mais receptiva. São movimentos breves, mas consistentes. E quase sempre acontecem juntos. Suavidade facial, sorriso mais redondo, voz com emoção. Quando essas três coisas surgem ao mesmo tempo, a atração deixa de ser hipótese e se torna evidência. Você passa a ocupar um lugar interno diferente para ela, e o corpo dela te mostra isso a cada encontro. Existe um detalhe fascinante no cumprimento feminino quando há atração secreta. A distância diminui sem que ela perceba. É como se o corpo dela tivesse vontade própria e se aproximasse um pouco além do necessário. Essa aproximação acontece de modo sutil, quase casual. Ela se inclina levemente, muda o ângulo do corpo, ou dá um passo que não era exigido pela situação. É um gesto involuntário, mas extremamente revelador. E poucos homens notam sua importância. Essa aproximação traz uma sensação silenciosa de intimidade. Ela não ousa tocar de forma declarada, mas o corpo fala primeiro. Às vezes o ombro vira para você. Às vezes os pés apontam na sua direção, criando uma conexão discreta. Essa mudança corporal não aparece com pessoas neutras. É como se ela estivesse criando um campo de proximidade confortável. Mesmo que tente esconder o interesse, a linguagem corporal insiste em aparecer. E essa coerência vale mais que palavras. Muitas mulheres moderam intencionalmente seus gestos para não parecerem disponíveis demais. Mas quando existe atração, controlar o corpo se torna mais difícil. A inclinação do tronco, o leve avanço do quadril, a abertura da postura, são respostas absolutamente naturais. Elas acontecem porque o cérebro associa você a algo positivo e quer reduzir distância. É uma aproximação emocional que se traduz em centímetros físicos. E é justamente essa naturalidade que denuncia tudo. Às vezes essa aproximação vem acompanhada de um toque breve. Não o toque evidente, cheio de intenção, mas aquele quase acidental. A mão roça, o braço encosta, os dedos esbarram. Pode parecer coincidência, mas raramente é. É uma forma discreta de testar a sua recepção. Se você responde com calma e naturalidade, ela se sente mais à vontade para continuar se aproximando. É assim que a química silenciosa se manifesta, com gestos pequenos, porém significativos. Há um tipo de nervosismo que não é desconforto, mas sinal de atração contida. Quando uma mulher sente algo por você e tenta disfarçar, o cumprimento às vezes sai rápido demais ou suave demais, como se ela estivesse controlando cada microexpressão. Pequenas risadas surgem sem motivo aparente, e a voz pode oscilar entre firmeza e hesitação. Esses detalhes revelam emoção. O corpo tenta parecer estável, mas não consegue esconder totalmente. É uma tensão bonita de observar. Esse nervosismo aparece muito nos primeiros contatos, quando ela ainda não sabe como você reage. Ela ajeita o cabelo logo depois do oi, toca no próprio rosto, ou mexe no celular sem necessidade real. São atitudes automáticas, mecanismos para liberar energia acumulada. Não são sinais de insegurança profunda, mas de sensibilidade ao impacto que você causa nela. É como se a presença de alguém especial bagunçasse o controle emocional perfeito que ela tenta manter. E isso diz muito. Outra pista é quando ela dá um sorriso tímido ao te ver, como se estivesse tentando equilibrar empolgação e autocontrole. Esse sorriso muitas vezes vem acompanhado de respiração acelerada, ou um olhar rápido para baixo antes de te encarar de novo. Tudo isso acontece em segundos, mas revela um universo interno inteiro. É o tipo de comportamento que mostra que você não é apenas alguém comum no dia dela. Você altera o ritmo, altera o clima, altera o corpo dela. O nervosismo leve também pode aparecer na fala. Ela começa uma frase, muda no meio,
ri da própria confusão e tenta parecer natural. Isso não é falta de habilidade social, é excesso de emoção. Um cérebro tentando processar. Não demonstra tanto, não entrega tudo. E o curioso é que ao tentar esconder, ela deixa escapar ainda mais. É a contradição da atração secreta. Quanto mais tenta controlar, mais sinais involuntários aparecem. E cada um deles te mostra algo precioso. Aqui no canal Sabedoria Milenar, a filosofia é clara. Homem que observa vence, não pela manipulação, mas pela consciência. Você não precisa adivinhar, você precisa enxergar. E quando você enxerga, age com clareza, sem ansiedade, sem dúvida, porque você lê o que o corpo dela está dizendo e responde de acordo. Isso não é jogo, é inteligência emocional aplicada, é autodomínio, é percepção fria combinada com presença masculina. E isso muda tudo. Volte aqui. Isso importa, porque o erro masculino mais comum é esperar confirmação verbal antes de acreditar no interesse feminino. Mas a verdade é que as mulheres entregam tudo antes de falar qualquer coisa. Elas entregam no olhar, no tom, na postura, na aproximação. E se você não consegue ler esses sinais, você vive numa desvantagem silenciosa, sem nem saber o porquê. Talvez o sinal mais poderoso de todos seja este. Ela te cumprimenta de um jeito que não se repete com mais ninguém. É sutil, quase secreto, mas você sente. A curva do sorriso, o olhar prolongado, o calor na voz, a leve inclinação do corpo. Tudo parece ganhar uma versão exclusiva quando o cumprimento é direcionado a você. Isso acontece porque, emocionalmente, ela te colocou em uma categoria diferente. E o corpo mostra isso antes da consciência admitir. Para perceber esse fenômeno, observe o contexto. Veja como ela interage com amigos, colegas, pessoas neutras. Repare no tom de voz, na distância, nos gestos, no tempo do sorriso. Depois compare com a forma como ela te cumprimenta. A diferença quase sempre é nítida. Pode ser que ela sorri mais, ou segura mais o olhar, ou te dá mais atenção do que exige a situação. É como se contigo o cumprimento tivesse camadas extras, que não aparecem com mais ninguém. No fim, entender os sinais no cumprimento é como descobrir uma porta secreta para a mente feminina. Pequenos gestos, um olhar que dura mais, um sorriso diferente, uma aproximação discreta, revelam muito mais do que ela ousaria admitir em palavras. E quando você aprende a perceber esses detalhes, começa a enxergar a atração acontecendo em tempo real, de forma natural e silenciosa. Mas aqui está a verdade final. A verdade que separa homens comuns de homens conscientes. Não basta saber ler os sinais. É preciso saber o que fazer com essa informação. Porque percepção sem ação é só curiosidade. E curiosidade não constrói nada. O homem que domina essa leitura não fica ansioso, não fica validando, não fica mendigando confirmação. Ele simplesmente observa, identifica e age com calma, sem pressa, sem desespero. Ele entende que atração é um jogo de presença, e presença exige controle interno. Você não precisa forçar nada. Você precisa estar presente, consciente, confiante. E deixar que a dinâmica se desenrole naturalmente. Porque quando você sabe que ela já te entregou tudo no cumprimento, você não precisa mais provar nada. Você apenas conduz. Com firmeza, com clareza, com presença masculina que não se abala. Isso é estoicismo aplicado à vida real. Não é frieza emocional sem propósito. É controle. É observação. É saber que você tem valor. E que esse valor não depende da validação de ninguém, nem mesmo dela. Essa é a mentalidade que transforma homens, não a técnica, não o truque, mas a consciência de quem você é e do poder que você carrega quando entende o jogo sem se perder nele. Reprograme sua reação masculina agora. Pare de esperar que ela diga em voz alta. Pare de duvidar do que o corpo dela já mostrou.
Pare de ignorar os sinais porque tem medo de estar errado. Você não está errado. Você só precisa confiar no que vê e agir de acordo, sem hesitação, sem autossabotagem, com a certeza silenciosa de quem sabe ler o invisível. Instruções práticas e silenciosas. Quando ela te cumprimentar da próxima vez, observe. Não analise demais. Apenas observe. O brilho nos olhos, a suavização do rosto, a distância, o toque, a exclusividade. E quando você identificar esses sinais, não reaja com ansiedade, reaja com presença. Segure o olhar por mais um segundo. Sorria com calma. Responda com confiança. E deixe que ela sinta que você também está ali. Totalmente presente. Totalmente consciente. Totalmente no controle de si mesmo. O homem que se entende não discute. Ele observa, ajusta e vence em silêncio. Porque ele sabe que a verdadeira força não está em dominar os outros, está em dominar a si mesmo. E quando você domina a si mesmo, o mundo ao seu redor responde, inclusive ela. Se este vídeo despertou algo em você, escreva nos comentários: eu despertei. Isso não é para todos. É para homens que entendem que consciência é poder. E que poder sem consciência é só barulho. Você não quer ser barulho. Você quer ser presença. Silenciosa, dominante, inabalável. O próximo vídeo aprofunda exatamente isso. Clique e continue onde a maioria para, porque a maioria desiste no meio do caminho. Mas você não é a maioria. Você é o homem que escolheu enxergar. E agora que você enxerga, não há mais volta. Apenas evolução, constante, silenciosa, inevitável.